Os jogadores do Internacional chegaram em Belo Horizonte, onde o Inter enfrenta nesta noite a equipe do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida, grandes novidades apareceram na lista de relacionados do técnico Roger Machado. Rafael Borré está confirmado e deverá ser a grande novidade no time titular, como outros jogadores que estão voltando do departamento médico. O dia, inclusive, foi de notícias positivas nesta parte. Vários jogadores que estão lesionados estão conseguindo antecipar o seu retorno. E a principal novidade do treinamento nesta manhã no CT Parque Gigante foi o lateral esquerdo Alexandro Bernabei, que voltou a correr no gramado e avança em seu prognóstico de estar recuperado antes dos mata-matas de Copa do Brasil e também Libertadores da América. A gente fala sobre o mercado de transferências, o interesse de Taison em retornar ao estádio Beira-Rio, o volante Kaique, que era pretendido pelo Inter, mas acabou acertando com o Grêmio. A fala de um ex-volante colorado sobre o novo reforço do Inter, que deve chegar a partir do próximo mês. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 11 de junho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quarta-feira. Teve treinamento pela manhã, mas já quero pular para a chegada colorada em Belo Horizonte. O Inter já está na capital mineira, onde enfrenta o Galo nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Depois de uma longa espera, uma longa preparação, o Inter joga contra o Galo e aí sim sai de férias para a pausa da Copa do Mundo de Clubes, com todos os jogadores sendo dispensados para esse período de descanso, tá? Novidades na lista de relacionados. Aqueles jogadores que não estavam em Porto Alegre treinando com a equipe, o Ener Valencia, que estava com a seleção equatoriana no Peru, e o Gustavo Prado, que estava com a seleção brasileira sub-20 no Egito, eles chegaram direto em Belo Horizonte e estão relacionados para a partida contra o Galo. Entretanto, tanto o Ener Valencia como o Gustavo Prado devem ser reservas nesta quinta-feira, também pelo fato de não terem participado de toda a preparação do Internacional durante a semana. De novidade na lista de relacionados, tem o lesionado até então, Rafael Borré, que volta a estar à disposição do técnico Roger Machado, mesmo tendo um diagnóstico de uma lesão muscular grau 2 no abdômen. Ele treinou normalmente durante a semana, se recuperou e vai para a partida contra a equipe do Galo. Foi uma recuperação relâmpago que o Borré teve. Aliás, o Inter com isso relacionou 5 centroavantes, tá? 5 centroavantes. Borré, Ener Valencia, Ricardo Matias, que está recuperado também de um desconforto muscular, Raikkonen viajou com o time e Luca. São 5 centroavantes que o Inter relacionou para a partida contra o Galo, o que não é muito usual. A gente pode ver, por exemplo, talvez um Lucas jogando pelo lado do campo, o Raikkonen jogando pelo lado do campo, mas também se dá a ausência de muitos jogadores, principalmente do setor do meio campo, tá? O Gabriel Carvalho estava com a seleção brasileira, assim como o Gustavo Prado, no Egito, mas não foi relacionado. O Inter não está muito contente com a situação do Gabriel Carvalho, com o desempenho que ele vem tendo nos treinamentos, com o que ele vem apresentando. Ele saiu do Egito e foi direto para Porto Alegre, não está relacionado para essa partida contra o Atlético. Provável time do Inter tem Antony, Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon. Meio campo de Thiago Maia, Bruno Henrique. Existe uma dúvida entre Romero e Ronaldo, se vai jogar com um meia ou se vai jogar com um volante. Tabata, Wesley e Borré, esse é o time do Inter para encarar o Galo nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Na tarde desta quarta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre novidades positivas que chegam do Departamento Médico Colorado. Por quê? Rafael Borré teve a sua volta antecipada. Vitor Gabriel não viajou para Belo Horizonte, mas já estava treinando no CT Parque Gigante, recuperado de uma entorse no tornozelo e recuperado, por exemplo, para poder curtir as férias tranquilo, depois voltar a fazer a intertemporada e jogar no segundo semestre. O Vitor Gabriel já está praticamente recuperado. Também tem uma certa antecipação no retorno do Vitor Gabriel. E o Bernabei, que tem um diagnóstico de lesão muscular grau 3 e que já está correndo no gramado, acelerando muito o seu processo de recuperação. Eu falo sobre isso e conto a história também envolvendo o Sérgio Rocher, que passou por um procedimento nesta manhã em Porto Alegre, que gerou um descontentamento do Inter porque a imprensa descobriu, e eu conto tudo isso no vídeo que eu gravei na tarde desta quarta-feira, tá?
Avançando na pauta, eu quero falar agora de mercado de transferências. E a primeira situação que eu quero trazer aqui é em relação a Taison, meia que tem repercutido no noticiário colorado por um desejo de voltar ao Internacional. O Taison, inclusive, fez uma publicação enigmática na terça-feira, afirmando que todo mundo merece uma segunda chance. O Taison é um cara que gosta muito de jogar pra torcida no Twitter, dizer que quer voltar e tudo mais. A informação que o Alexandre Ernest, eu vi, foi o primeiro a publicar, é que o Taison não assinou o contrato com o PAOK da Grécia, a renovação dele com o PAOK da Grécia, e já teria inclusive conversado com o D'Alessandro para retornar ao Internacional. Hoje, eu conversei com uma pessoa do staff do Taison, tá? Que me disse que sim, ele não renovou o contrato ainda com o PAOK, mas que não há hoje uma possibilidade dele jogar no Internacional. Dentro disso, é possível fazer uma leitura. O Inter não está muito interessado no retorno do Taison, tá? Porque o Taison é de uma posição que o Inter não está procurando neste momento. O Taison é um jogador que já teve uma passagem por aqui que acabou não dando certo. Não é um salário tão baixo assim, então o Inter não está muito empolgado com essa ideia. E ao que parece, o Taison até acionou o D'Alessandro e o Inter não comprou muito a ideia. E a partir disso o Taison pode fazer outros movimentos. Eu tenho a impressão de que o Taison pode voltar para outro clube do futebol brasileiro. E aí ele pode ter colocado como meta voltar para o Brasil, mas antes disso procurou o Internacional para dizer, olha, minha prioridade para voltar é para o Internacional. Se o Inter não quiser, ele fica livre para assinar com outros clubes do futebol brasileiro. E me parece que esse é um caminho para o Taison a partir de agora, tá? Ele assinar com outro clube do futebol brasileiro. Porque o Inter, de fato, não parece muito interessado na contratação dele. E ele não renovou o contrato ainda com o PAOK. Isso as pessoas ligadas a ele até me confirmaram que ele não está muito empolgado com a ideia de permanecer por lá, e ele teve uma boa passagem lá pelo PAOK da Grécia, e isso precisa ser destacado. Uma outra informação de mercado envolve o volante Kaique, que foi indicado pelo técnico Roger Machado. Foi um jogador que o Inter procurou, buscou informações, tentou negociar com o Juventude por ele. E hoje já começou a surgir uma notícia vinda do Inter. Os dirigentes do Inter já começaram a vazar uma informação de que, olha, o Kaique é muito caro. O Kaique é muito caro. O Juventude está pedindo 10 milhões de reais à vista. O Kaique é muito caro. E a gente já sabe, quando começa a vazar isso, é porque também o clube está querendo se proteger de alguma coisa. E depois a gente ficou sabendo do quê? O Kaique está acertando com o Grêmio, que também, antes do Inter, inclusive, já havia demonstrado interesse no jogador. Então é claro que o Inter agora vai dizer, não, é muito caro, para tentar diminuir um pouco a contratação do outro lado. O Inter teve interesse, olhou, de fato não avançou nas tratativas com o Juventude, como o Grêmio não tinha avançado também em um primeiro momento, mas agora parece que o Kaique está acertando com o Grêmio e de fato fica um jogador não mais disponível no mercado. O Inter está focado no Elian Irala. Esta é a primeira ficha colorada para o setor do meio campo e deve ser um jogador que o Inter pode buscar nos próximos dias, tá? Por último, Gavilã, volante que atuou no Internacional nos anos 2000, foi procurado pelo pessoal do GE para falar sobre Alan Benítez, lateral direito contratado pelo Internacional, que chega no mês de julho e que foi treinado pelo Gavilã, que deu alguns detalhes interessantes sobre esse jogador, tá? De acordo com o Gavilã, o Alan Benítez é um lateral direito extremamente ofensivo, que pode evoluir muito na parte defensiva, trabalhando com o Roger Machado, mas que é um lateral direito ofensivo, de muita força física, de muita velocidade. E a gente já fez um react do Alan Benítez aqui no canal que mostra que, de fato, ele tem essas características. Diz que ele pode atuar, inclusive, em uma segunda linha do setor do meio campo. Já fez isso na carreira, de tão ofensivo que ele é. Mas que é um jogador muito sério, muito comprometido, muito bom de grupo. Rasgou elogios ao Alan Benítez, o Gavilã. Referências importantes para esse lateral direito que chega agora com o contrato até o final de 2026. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar aqui algumas odds desta quinta-feira de Campeonato Brasileiro, onde vários jogos acontecem, tá? Odds de Atlético Mineiro e Inter. Galo tá pagando 2, empate 3.3, Inter 3.85. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal.